O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspende a prisão de condenados em segunda instância e a medida pode beneficiar Lula. Advogados de defesa entram com pedido de liberdade para o ex-presidente. O Conselho Nacional de Justiça diz que a decisão pode atingir 169 mil presos. Para serem soltos, os advogados precisam acionar a justiça. A Procuradoria-Geral da República recorre para barrar a medida. A Polícia Federal faz buscas na casa do ministro da Ciência e Tecnologia e encontra 300 mil reais em dinheiro. Gilberto Kassab é investigado por suposto recebimento de propina de 58 milhões de reais da JBS. Depoimento de ex-assessor de Flávio Bolsonaro sobre movimentação financeira atípica é adiado a pedido da defesa. A polícia de Goiás encontra armas e dinheiro em imóvel do médium João de Deus. Segurança que aplicou mata-leão em paciente no Hospital da Baixada Fluminense será indiciado em inquérito por lesão corporal. Lama invade 200 casas e um homem morre depois de temporal em São Paulo. Na última reunião ministerial, o presidente Michel Temer ironiza a expressão que marcou a oposição ao governo. Reportagem do The New York Times afirma que o Facebook vazou até mensagens privadas de usuários para empresas de tecnologia. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 5 assaltantes foram presos suspeitos de atacar 3 agências bancárias na cidade de Atibaia, no interior. Dita que até 20 criminosos estão envolvidos nesse crime. Um médico foi preso hoje no interior paulista, suspeito de matar a noiva que estava grávida. Na época, ele alegou que ela teria morrido enquanto dormia. O crime foi em Rondonópolis, Mato Grosso. A defesa de Fernando Veríssimo de Carvalho afirmou que só vai se posicionar depois de ter conhecimento do processo. O segurança que agrediu um paciente dentro de um hospital público no Rio de Janeiro vai responder a processo por lesão corporal. O paciente teria se recusado a sair do local depois de ter o atendimento negado. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a soltura de presos condenados em segunda instância. A decisão pode colocar em liberdade quase 170 mil detentos, entre eles o ex-presidente Lula. E atenção, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, acaba de suspender a liminar que autorizava a soltura dos presos em segunda instância. O presidente eleito Jair Bolsonaro reuniu hoje pela primeira vez todos os 22 ministros do futuro governo. O encontro foi interrompido com a notícia da soltura de presos condenados em segunda instância, que havia sido determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O presidente eleito... O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz não compareceu hoje para depor ao Ministério Público no Rio de Janeiro. Queiroz, que trabalhou com o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, movimentou mais de R$1 milhão durante um ano, segundo informações do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda. De acordo com o Ministério Público, a defesa de Queiroz alegou que não teve tempo hábil para analisar os autos e que o ex-assessor teve uma crise de saúde. O depoimento foi remarcado para sexta-feira. Dias antes de deixar a presidência da República, Michel Temer teve a agenda cheia. No interior de São Paulo, inaugurou um memorial que leva o nome dele e, em Brasília, fez a última reunião com os ministros. A Polícia Federal apreendeu R$300 mil em dinheiro na casa do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Ele é acusado por executivos da JBS de receber 58 milhões de reais em propina.
Um jornal americano revelou que o Facebook compartilhou dados de usuários com outras empresas gigantes da tecnologia. Elas tinham acesso até a mensagens privadas. Cleide Clóvis. Veja em instantes, Congresso aprova orçamento para 2019 com previsão de salário mínimo de R$ 1.006. Criminosos incendeiam casas de uma concessionária de carros no Paraguai. A gente volta já já. O homem morreu depois de ser arrastado pela enchente. Casas foram inundadas durante um temporal que atingiu São Paulo. Em apenas um bairro, choveu mais do que a metade esperada para todo o mês de dezembro na cidade. A madrugada O projeto de lei do orçamento para 2019, que vai agora para a sanção presidencial. O orçamento prevê despesas totais de mais de 3 trilhões de reais e o salário mínimo vai para R$ 1.006. Em relação ao Senado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou hoje que a votação que vai escolher o presidente da Casa no ano que vem seja aberta. A notícia caiu. Daqui a pouco, o presidente dos Estados Unidos anuncia a retirada do exército norte-americano da Síria. O São Paulo confirma a contratação do atacante Pablo, que estava no Atlético Paranaense. Você não pode perder, a gente volta já já. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da defesa de João de Deus, que pedia a soltura do médium. Com a decisão, ele deverá passar o período de festas na cadeia. Também hoje, a polícia de Goiás informou que encontrou o equivalente a R$ 400 mil em um dos endereços de João de Deus. Uma operação de busca e apreensão em Abadiânia apreendeu ainda 5 armas de fogo. pilhas e mais Os pilhas. brasileiros já podem pedir o seguro-desemprego pela internet. O novo serviço foi lançado esta semana pelo Ministério do Trabalho. Em média, são 600 mil novos requerimentos por mês em todo o país. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o presidente Michel Temer e outras 5 pessoas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A investigação é sobre a suspeita de recebimento de vantagens indevidas para aprovação de um decreto que beneficiou empresas do setor portuário. Além de Temer, foram denunciados João Batista Lima Filho, amigo do presidente, o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures e executivos do grupo Rodrimar. O Banco Central dos Estados Unidos subiu o juro pela 4ª vez em 2018. A taxa agora varia de 2,25% a 2,5% ao ano, o patamar mais alto em uma década. Vamos agora a outras notícias pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a retirada das tropas do exército norte-americano da Síria. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. O Fluminense anunciou hoje o técnico Fernando Diniz para a próxima temporada e o São Paulo confirmou a contratação do atacante Pablo, que estava no Atlético Paranaense. O tricolor venceu a concorrência do... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.